Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana, Mundo Secreto, dando um feliz 2024 para todos vocês. E esse ano de 2024 promete e promete muito. Por quê? Todos os gatilhos da revelação e também das transformações econômicas e sociais já estão todos preparados. Todos esses gatilhos, eles foram montados durante o ano de 2020, 2021, 2022 e consolidados no ano de 2023. Então, todos esses gatilhos serão acionados, irão eclodir no ano de 2024. E hoje, nessa última live de Exopolítica de 2023, eu vou tentar elucidar para vocês como que isso vai acontecer, passo a passo, para vocês entenderem quem são os verdadeiros inimigos da humanidade e como eles estão sendo desmantelados, como a Aliança da Terra está operando, como de fato está vencendo esta batalha, e eu vou tentar demonstrar isso de forma prática, para que todas as pessoas possam compreender. A Urântia, né, a Usântia do Zé, em desespero absoluto, atacou uma cidade, fica a 40 quilômetros da fronteira entre a Usântia e a Rússia, que é Belgorod, Belgorod, com cerca de 350 mil habitantes, atacou civis, e isto caracteriza crime de guerra. Inclusive, os russos estão recorrendo à ONU no LU, e segundo o coronel aposentado Erhaz Hussein, é um ato de desespero do Zé, porque ele sabe que a derrota já é iminente. Então, simplesmente, isso é um caso encerrado, e ele está fazendo isso para chamar a atenção, porque ele não tem mais apoio, ele não tem mais respaldo financeiro, nem dos Estados Unidos, e a União Europeia sozinha realmente não pode financiar o Zé. Vou falar também a respeito do Jordan Peterson, que é um psicólogo, que no último dia 30 até o dia 1º de novembro, reuniu vários empresários e políticos do mundo inteiro, que foi uma reunião formal, por assim dizer, da Aliança da Terra, onde essa organização é conhecida como Aliança para a Cidadania Responsável. Então, estiveram presentes vários líderes conservadores da Europa, dos Estados Unidos, de várias partes do mundo, para traçar um futuro melhor. Então, contra essa narrativa de medo, de pânico, trazendo iniciativas criativas para solucionar os problemas mundiais, ou seja, novas tecnologias. Então, isto é sensacional, e também reunindo empresários e investidores do mundo inteiro para formar um conjunto, para formar uma comissão para se contrapor ao Fórum de Davos. Então, eles estão reunindo empresários, investidores, para ser uma alternativa viável contra o Fórum de Davos. Isto é espetacular, meus amigos. Eles são contra a Agenda Verde, eles são contra as ideologias inescrupulosas dos escuros, e estão ajuntando forças, políticos, empresários do mundo inteiro. Então agora a Aliança da Terra está se mostrando abertamente para o mundo. Isso nunca foi visto antes, é algo realmente digno de nota. Eu vou iniciar com isso aqui é importantíssimo. Essa notícia de exopolítica não pode ficar batida. Isso aqui é muito bom compartilhar com vocês. Post do Dr. Michael Salla, prestem bastante atenção. Nesse relatório de situação no Drive, salienta-se que os soldados usantianos questionam a política de manutenção de uma cabeça de ponte na aldeia de Krynik, na margem do leste do rio Dnipro. A cabeça de ponte de que tem um grande custo em mão de obra, então surge a pergunta: por quê? Para responder, é importante observar que Krynik está muito perto do Parque Natural de Olesk Sands, onde está a Arca. Ver mapa do relatório da situação. Em março de 2022, relatei pela primeira vez que um fator não reconhecido na operação militar especial da Rússia era ganhar o controle das areias de Olesk Sands, o Parque Nacional das Areias. Por quê? Porque ali é totalmente tomado por um terreno arenoso devido à emissão da radiação das arcas. Da Arca, exatamente. Porque uma antiga arca espacial com tecnologia avançada estava enterrada debaixo dela. A Rússia queria assumir o controle porque temia que os Estados Unidos e o Estado Profundo explorassem a tecnologia antiga. Post do Dr. Michael Salla. E está aqui a fonte para vocês. Relatório de situação da Usântia, tropas questionam um ataque no rio Dnipro, que dá acesso
exatamente aonde se encontra esta arca. E nós sabemos que todas as arcas estão agora sob jurisdição dos nórdicos. Fantástico. Aqui. Só que, depois desse post do Dr. Michael Salla, aconteceu algo bastante inusitado, para dizer o mínimo. Essa notícia é super recente, meus amigos. Um objeto voador desconhecido entrou no espaço aéreo polonês, vindo da direção da Usantia. Interessante. É um OVNI, objeto não identificado, ou um UAP, que eles gostam de utilizar. Agora eles usam o UAP, antigamente era OVNI. Um objeto desconhecido entrou hoje no espaço aéreo da Polônia. A Polônia fica muito próximo ali, faz fronteira com a Usantia. Membro da NATO, vindo da direção da Usantia, disseram autoridades polacas. Enquanto a Rússia, na Usantia, realizou um dos maiores ataques durante a noite desde o início da invasão, relata a agência de notícias Reuters. Isto é bastante interessante. Então teve um ataque bastante massivo, bastante contundente por parte das forças russas, que atingiu várias grandes cidades, né, grandes pontos militares estratégicos da Usantia. E depois disso, um OVNI foi visto saindo da Usantia, indo em direção à Polônia. Um OVNI, exatamente isso que vocês estão ouvindo. Esta manhã, um objeto voador desconhecido entrou no espaço aéreo e desde o momento em que cruzou a fronteira até o desaparecimento do sinal, foi observado nos radares do sistema de defesa aérea do país, fecha aspas. O anúncio, o comando operacional polaco, através da plataforma X, né, do Elãozinho, de acordo com os procedimentos aplicáveis. O comandante operacional das Forças Armadas mobilizou as forças e os recursos disponíveis. Então, depois que foi detectado a entrada desse objeto não identificado vindo da Usantia em território polonês, a Polônia entrou em alerta máxima, ligou a luz vermelha. O emissário privado TV República informou que a busca pelo objeto ocorreu perto da cidade de... Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Urubis-Zon, no sul da Polônia. A Reuters não pôde confirmar imediatamente esta informação. Está aqui a fonte para vocês. E tem mais, meus amigos. OVNI, vamos entender o desenrolar das informações. Muito bem, é uma sequência de informações. OVNI entra no céu polonês, no espaço aéreo usantiano, confirma Polônia. Um objeto voador não identificado, um OVNI, um objeto não identificado, saiu da direção da Usantia e entrou no espaço aéreo polonês. Caiu na mira da defesa antiaérea, segundo eles. Então a Polônia está alegando que abateu este OVNI. Então foi abatido pela defesa antiaérea polonesa. E desapareceu dos radares, informam as Forças Armadas polonesas. Só que são informações bastante controvertidas e, na verdade, bastante contraditórias. Por quê? Na sequência, meus amigos, Estado-Maior polonês declara que o objeto no seu espaço aéreo era um míssil russo. Opa, já estou mudando a narrativa. Primeiro era um OVNI, agora o OVNI virou míssil russo, mas sem apresentar uma única prova, sem prova alguma. Apenas alegações vazias. O chefe do Estado-Maior polonês, Władysław Kukula, declarou que o objeto que violou as fronteiras aéreas polonesas e depois abandonou o espaço aéreo do país era um míssil russo, todavia sem apresentar provas. Então só alegações vazias mesmo. Então, se não tem prova, simplesmente esse objeto não existe. Os militares poloneses relataram que mandaram decolar caças para interceptar o míssil, mas eles não conseguiram atacar o alvo a tempo. Então, informações bastante controversas. Porque, primeiramente, eles falaram que tinham abatido este objeto. Depois era um míssil russo. E depois diz que não conseguiram atacar o alvo. Quer dizer, está bem complicado aqui, bastante enrolado o Estado polonês. Então, as Forças Armadas, as Forças de Defesa da Polônia, tá uma verdadeira enrolação. Quer dizer, as informações não batem. Muito bem. Então, o que poderia ser isso, meus amigos? Existem amplas possibilidades. A Polônia não encontra vestígio, aqui é uma sequência de informações, porque vejam só, saiu a notícia e a gente vai atualizando a notícia a cada instante. Gratidão a Leoni. Polônia não encontra vestígios do míssil que violou seu espaço aéreo. Agora ficou ruim, ficou muito ruim. Então, se eles abateram, vamos supor que era um míssil russo, que não é, não é, e foi interceptado, os destroços, os vestígios deveriam ter sido encontrados. E não foi encontrado absolutamente nada. 0. Bem redondo. Os militares poloneses, que na sexta-feira, dia 29, agora, bem recente, alegaram que o míssil havia entrado no espaço aéreo do país, vindo da Usantia, e depois retornado, disseram hoje, dia 30, não tem encontrado vestígio de objeto aéreo
não identificado em seu território. 500 militares estiveram envolvidos na busca pelo objeto desaparecido. 500! E não encontraram nada. É porque, de fato, muito provavelmente, não existe nada mesmo. Fonte Sputnik Brasil. Então temos duas possibilidades aqui, meus amigos, duas hipóteses plausíveis. Primeira alternativa. A arca, que a gente sabe que está sendo acionada, aliás, falta muito pouco para elas estarem plenamente ativadas, né? Ou a nave dos nórdicos, porque a gente sabe que os nórdicos estão controlando as arcas, então poderia ser uma nave dos nórdicos, que saiu da arca em direção à Polônia, também é uma hipótese, saindo da arca da Ausântia, ou ainda uma sonda, também é a possibilidade de ser uma sonda. Aliás, essas sondas são vistas todos os dias, mas parece que era algo maior, então provavelmente não era uma sonda, não. Era algo grande, segundo os polacos. Mas temos também uma segunda hipótese, uma segunda alternativa para explicar o ocorrido. No caso, esse objeto não identificado seria um objeto do Serviço Secreto Espacial, uma tecnologia reversa, produzida por humanos mesmo, da cabal, dos escuros, para fomentar o pânico e o estado de batalha, para colocar mais lenha na fogueira. Usando a última investida russa, porque exatamente aconteceu nesse período, após, coincidentemente, apesar que coincidências não existem, após essa investida mais contundente dos russos contra alvos militares uzantianos, foi visto esse OVNI na sequência. Quer dizer, acabou essa investida mais contundente, e na sequência esse OVNI invade o espaço aéreo da Polônia. Uma investida russa com pretexto para culpar o urso de eventualmente estar utilizando tecnologia exótica para espionar um país controlado pela NATO, para aumentar a escalada do conflito. Porque se fosse a Rússia, se fosse comprovado, e não foi, porque não tem nenhuma prova, é apenas uma especulação barata, um verdadeiro boato, o disse que disse, apenas uma explicação xixilenta, com base em coisíssima nenhuma, poderia sim, meus amigos, colocar a escalada do conflito em outro patamar, poderia arrastar o mundo para o terceiro G, se é que vocês me entendem. Então são múltiplas possibilidades. No meu parecer, parece que é a segunda alternativa. Tá tudo indicando que é a segunda alternativa, que é uma armadilha da Deep State. Muito provavelmente. Tá? Até que se prove o contrário. É claro que a gente vai acompanhar isso com muito carinho e vamos estar observando as cenas dos próximos capítulos. Mas isto é, de fato, bastante interessante. Tem muitas pessoas que imaginam o seguinte: quando as arcas forem plenamente acionadas, vai se formar uma cratera. Vai deixar uma cratera porque elas estão no subsolo. Como elas estão no subsolo, elas vão subir e vão decolar e vão deixar uma cratera gigante. Não, essas naves elas são equipadas com teletransporte, elas têm essa capacidade. Então, simplesmente, elas podem se teletransportar do subsolo para os céus. Então, não vai chamar tanto a atenção assim. Pode ser uma coisa bastante discreta. Pode ser feito, sim, de uma maneira bastante discreta. Vamos dar continuidade aqui. A rápida aquisição de Kherson pelo urso é uma poderosa evidência circunstancial que apoia as revelações de JP e Torran Dion, por intermédio de Helena Danã, sobre uma antiga arca espacial, encontrada sob o Parque Natural Nacional de Olesk Sands, na Ausântia, Ucrânia, e que este foi o fator decisivo da intervenção militar surpresa da Rússia na Ausântia. Aqui, algo dramático teve que acontecer nos bastidores para induzir a Rússia a se manter em uma batalha civil, se envolver numa batalha civil dentro do território uzantiano, devido à total falta de progresso na implementação do Acordo de Minsk, que foi em 2014. Que se arrasta desde 2014, esse impasse. Assinado pela Rússia, França, Alemanha, Ucrânia, Organizações para a Segurança e Cooperação na Europa. Enquanto alguns afirmam que os militares uzantianos estavam preparando uma campanha militar extremamente rápida para recuperar as regiões de Donetsk e Luhansk, outros argumentam que também com relação às biolabs, patrocinadas pelos Estados Unidos, foram um verdadeiro alvo do ataque do urso. Existem evidências tangíveis, meus amigos, tá? Tangíveis da existência dessas arcas, porque além da arca da Ucrânia também tem arca na Rússia, ali bastante próximas. Na Ucrânia existem duas, uma na região de Kherson e outra próximo de Kiev, que é uma menorzinha, a maior fica na região de Kherson. A cratera Pontonsky, na Sibéria, seu diâmetro é base a cerca de 160 metros, 560 pés de altura e cerca de 40 metros. 130 pés da coroa do cone em forma de anel. Em seu centro há um monte menor, com cerca de 12 metros de altura, 39 pés. O volume da cratera é estimado em 230.250 metros cúbicos, 8 milhões 100 mil, aqui 8 milhões e 800 mil pés cúbicos, e um peso cerca de 1 milhão de toneladas. Um absurdo. A cratera Pontonsky
Pontonsky, isso, foi descoberta em 1949 pelo geólogo russo Vladimir Kolpakov. Sua origem tem sido objeto de intenso interesse científico, com hipóteses incluindo a origem de meteorítica, vulcânica e gasosa, mas até o momento nenhuma prova científica foi dada. Segundo Anton Anfalov, que é o maior pesquisador russo, da Serviço Secreto Espacial russo, que vive nos Estados Unidos, mas ele tem essa origem. Na Sibéria é uma arca em forma oval que está a 80 quilômetros de profundidade e foi detectada por equipamento de escaneamento de solo. Então existem provas, evidências tangíveis da existência dessa arca na Sibéria. Tá? E ele fica exatamente aqui, tá, meus amigos? Olha aqui. Fantástico. Na fronteira da Crimeia com a Alzântia, ou seja, na região de Kherson, prestem atenção, segundo Anton Anfalov, especialista, foram registradas as mesmas anomalias que foram detectadas na Sibéria. Impressionante. E isso aqui é uma evidência, uma prova. Registradas as mesmas anomalias por varredura de escaneamento de solo, um objeto detectado medindo 600 metros de diâmetro, ou seja, a arca da região de Kherson. E tá aqui os dados para vocês, tá, meus amigos? Aqui. Aí já é mais oval, como vocês podem perceber. Aqui a arca, detectada, por equipamento de escaneamento de solo. Varredura de escaneamento de solo, através de um scanner. Realmente sensacional, porque isso corrobora ainda mais com as alegações do JP, militar da ativa da Aliança da Terra, e da Helena Danan. Espetacular. Muito bom mesmo. Para quem tem dúvida, para os céticos de plantão, será que a arca da Alzântia existe de verdade? Estou mostrando evidências tangíveis para vocês, meus amigos. Realmente espetacular. E agora, vamos falar um pouquinho sobre a batalha, a grande batalha entre o bem e o mal. E o mal já está com seus dias contados, ou seja, os escuros acabaram. Muito bem. Vamos decolar a nossa espaçonave. Isso aqui é um assunto muito importante. É muito importante vocês entenderem isso. Até mesmo para você explicar para as pessoas o que é Cabal, o que é os escuros, como que essa batalha se desenrola, as pessoas entenderem quem são os nossos inimigos. Porque as pessoas não conseguem sequer identificar os inimigos, como vão entender os mocinhos? Para você tem que identificar os mocinhos, quem são os verdadeiros mocinhos, quem são os verdadeiros vilões desta história. Como que esta batalha se desenrola na prática. Prestem atenção. As corporações financeiras controlam as corporações aeroespaciais, Lockheed Martin, Northrop Grumman, entre outras, Boeing, que por sua vez trabalham em conluio com as agências de inteligência, as agências de 3 letras, de acesso especial. Então você tem um acesso especial e esse acesso especial forma uma espécie de governo paralelo. Então, certos militares, certos políticos têm esse acesso especial, ou seja, têm acesso ao serviço secreto espacial. E a maioria dos presidentes, praticamente todos, muitos coronéis, generais, até mesmo de 4 estrelas, que não têm esse acesso especial, simplesmente vivem como se fosse um mundo paralelo. Essa que é a verdade. Totalmente alheios a tudo que acontece nos porões do serviço secreto espacial. Com níveis de segurança acima do presidente dos Estados Unidos e de grande parte dos generais e cargos de chefia das agências de segurança. Prestem atenção. Em 11 de fevereiro de 1955, o presidente Eisenhower negocia acordo de rendição com a Aliança Draco em Holloman. Exatamente nessa base da Força Aérea. Exatamente, onde teve o Tratado de Greada. Em 1954, Nelson Rockefeller, que está na foto aqui para vocês, reestrutura a operação da CIA e forma os Majestic 12, deixando o presidente Eisenhower sem jurisdição ou acesso. Ou seja, o próprio Eisenhower, o presidente dos Estados Unidos, não tinha esse acesso especial e não tinha jurisdição para entender, compreender ou mandar ou dar pitaco no que acontecia no Serviço Secreto Espacial, que estava agora sob jurisdição desse grupo, dessa comissão especial, que se chamava Majestic 12, que era formada por militares e cientistas proeminentes dos Estados Unidos. E se você acha que isso é teoria da conspiration, prestem atenção nisso. Acesso negado. Após o acordo da rendição em 1955 com o presidente Eisenhower, então o presidente Eisenhower ele simplesmente teve que se render a mando dos Majestic 12, que já tinham firmado um acordo com a Frota Negra, dos alemães dissidentes da SS, aonde eles iriam controlar o complexo industrial dos Estados Unidos. Em troca, eles não iriam atacar os Estados Unidos, porque eles apavoraram os americanos. Em 1952, quando Washington D.C. foi sitiado por vários OVNIs, foi um caso icônico, meus amigos, e foi reportado, teve uma repercussão muito grande na época,
na verdade, eram naves da Frota Negra pressionando o governo dos Estados Unidos para sua rendição. Muito bem. Que todas essas fontes são do Dan Willis, um dos maiores pesquisadores de exopolítica, assim, inclusive reconhecido pelo próprio Dr. Michael Salla. Após o acordo de rendição em 1955, com o presidente Eisenhower, futuros presidentes e diretores, da agência de 3 letras e chefes de inteligência agora estão tendo acesso ilegalmente negado. 1963, presidente Kennedy, 10 dias depois de enviar um memorando ultrasecreto para a CIA solicitando os arquivos UFO. Então o presidente Kennedy falou, olha, eu quero ter acesso a todas as informações, todos os arquivos classificados sobre os UFOs, os OVNIs. Uma diretiva aí simplesmente foi negado. Ele não poderia ter acesso a essas informações. Aí ele travou uma briga contra essas agências, contra os Majestic 12. Foi uma verdadeira guerra interna e ele teve que pagar com a sua própria vida. Muito bem. Ele foi cancelado. 1977, ano que eu nasci, presidente Carter. Tendo relatado a aparição de um OVNI, Carter fez uma promessa de campanha para liberar os arquivos OVNI. O acesso foi negado. Ele também não pôde ter acesso a esses arquivos. Ao presidente, porque ele não tinha acesso especial. Ao presidente pelo diretor da CIA, George W. Bush, na ocasião. Então eles criaram, meus amigos, um poder paralelo dentro dos países. Isto é a Deep State. Você se pergunta, o que é a Deep State? A Deep State nada mais é que esse poder paralelo que se constituiu dentro dos Estados Unidos e todos os países que tinham serviço secreto espacial. Bom salientar aqui que o Brasil também tem serviço secreto espacial. Esses são os verdadeiros inimigos da humanidade. São esses que barram a divulgação. São esses são esses mesmos pessoas que estão suprimindo as tecnologias. Estão omitindo essas tecnologias da população, como camas médicas e tecnologia antigravidade e energia livre. Muito bem, vamos para o próximo. 1993, presidente Clinton. A correspondente da Casa Branca, Sarah McClendon, citou uma fala de Clinton em resposta à divulgação de OVNIs. Sarah, palavras dele, abre aspas, palavras do ex-presidente Clinton. Sarah, há um governo secreto dentro do governo. Repetindo para vocês, palavras de Bill Clinton. Há um governo secreto dentro do governo e eu não o controlo. Mais claro que isso, impossível. Vamos para o próximo. 1993, diretor da CIA, James Wesley. Você fala, mas você é cético, não quer acreditar. Vamos mostrar mais evidências. Aqui, diretor da CIA, James Wilsey. Em uma reunião privada de 3 horas com o Dr. Steve Greer, que recentemente, em junho desse ano, realizou o Disclosure 2.0, com vários denunciantes. Ele fez isso em 2001 e agora no ano de 2023. O diretor da CIA declarou, na ocasião, isso em 1993, sei que esse assunto é real, se referindo aos OVNIs e às tecnologias suprimidas. Quero saber por que diabos não consigo ter acesso a ele. Sabe por que você não tem acesso a ele, meu querido James Wilsey? Porque você não tem acesso especial, você não faz parte, você não tem acesso dos Majestic 12, que é um poder paralelo dentro do seu próprio país. Um governo paralelo. Não bastando isso, as corporações financiam e são sócias, essas mesmas corporações, prestem atenção, não bastando isso, essas mesmas corporações financiam e são sócias do FMI, Banco Mundial, e financiam, sem falar das organizações supranacionais que se encontram na Europa, financiam as comunidades científicas e farmacêuticas, além de serem as donas das Big Techs de todo o mundo. Controla a narrativa científica, a narrativa política do mundo inteiro. Isto é um muro brutal, é quase que intransponível. Vamos convir aqui, meus amigos, para que mais de 5.000 patentes classificadas apenas nos Estados Unidos possam ser reveladas, sem falar das tecnologias suprimidas de origem não humana, ou seja, de origem extraterrestre, e das naves acidentadas ao longo da história. E tá aqui para vocês, 1º de fevereiro de 1952, documento, peguei do site do Dan Willis, Lei de Segredo de Invenção, de 1951, suprime milhares de avanços. Só que é uma lei, tá aqui para vocês, uma lei federal, Lei de Segredo de Invenção, de 1951, isso existe de verdade, isso não é teoria da conspiration. Suprime milhares de avanços tecnológicos como antigravidade, energia livre nos Estados Unidos. Se você não acredita, eu vou mostrar as tecnologias que são proibidas. Presta atenção, tá aqui. Olha só, antigravidade, energia livre, com taquiões, isso não pode. Isso é proibido porque ameaça, a desculpa é sempre essa, ameaça a segurança nacional. Até os dias de hoje. Para omitir a verdade sobre os OVNIs. Não, porque isso ameaça a segurança nacional. É sempre a mesma desculpa. Desde sempre. Continuando.
Em 1983, iniciativas pela organização, aqui, agência de 3 letras, magnatas da mídia começaram a se reunir em Sun Valley para planejar consolidações estratégicas e coordenar políticas estratégicas de aquisição para a indústria de mídia. Quando as reuniões começaram, 90% da mídia americana era de propriedade de 50 empresas. Então, presta atenção, antes disso, antes desse encontro, dessa reunião, 90% das mídias eram de propriedade de 50 empresas em 2011. Os mesmos 90% eram controlados por apenas 6 empresas. 6 empresas, todas com laços sanguíneos, interessante, todos parentes, interessante. 6 famílias controlam a narrativa dos Estados Unidos, tornando o controle completo de mídia corporativa hoje muito mais fácil do que em 1983. As 6 corporações controlam a percepção da grande mídia. Tá aqui elas, as 6 corporações, para vocês. A News Corp, a Disney, a Viacom, a Time Warner e a CBS. A grande pergunta que não quer calar, prestem atenção, como liquidar com esses trevosos, com essa teia de poder? Porque isso é um verdadeiro muro, é uma fortaleza. Como destruir a fortaleza dos escuros? Muito bem. Como desmantelar esse sistema? Essa parede do mal que obstrui e escraviza a humanidade. Essa torre, essa fortaleza. Bom, o calcanhar de Aquiles desses trevosos, presta atenção, meus amigos, o Putin calculou isso meticulosamente. Ele percebeu, não só ele, mas a Aliança da Terra, que o grande calcanhar de Aquiles desses trevosos é o dólar. É, o dólar, exatamente isso. Aliás, esta moeda que sustenta toda essa cadeia de poder. Não obstante, o próprio sistema fiduciário cria uma bolha financeira de impressão em papel moeda desenfreada. Aliás, o próprio Tucker Carlson, em uma das suas entrevistas recentes, falou sobre isso. Que só funciona por causa das reservas de dólar internacional. Então, os Estados Unidos conseguem imprimir dinheiro adoidado, porque isso num país normal vai simplesmente gerar inflação. Mas como eles obrigam pelas circunstâncias através do petrodólar, e também grande parte das negociações através do sistema SWIFT são feitas através do dólar, eles conseguem criar uma economia artificial, uma bolha financeira. Então eles podem imprimir dinheiro de forma totalmente inescrupulosa e mesmo assim não gera inflação. É um absurdo, meus amigos. É simplesmente imprimir dinheiro e ter mais dinheiro sem produzir absolutamente nada. Isso é uma verdadeira distopia, um absurdo. Ou seja, os grandes bilionários, todos eles, não produzem nada. Tudo especulação financeira, anatocismo financeiro. Com o fim do petrodólar e enfraquecimento do sistema SWIFT, esta parede começa a criar rachaduras. Então essa fortaleza está repleta de rachaduras neste instante, muito próxima de ruir completamente. E se manifesta em forma do BRICS e de seu fortalecimento, criando um sistema alternativo e o afastamento do sul global, do jugo dos financistas. É assim que você destrói este castelo, essa fortaleza dos escuros, minando o poder do dólar. Simples assim. E quem está fazendo isso? E fazendo, de fato, com maestria? Putin. Muito bem. E o BRICS. Aqui, notícia para vocês, meus amigos. Por que a expansão do BRICS é tão profunda para a economia global? Prestem atenção, tem um impacto muito grande na economia global. Janeiro verá as novas nações juntarem-se oficialmente ao grupo existente do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Com tal, em 2024, assistiremos ao lançamento de uma poderosa força econômica no mundo para se contrapor ao dólar e ao sistema fiduciário, para dar fim a esse sistema do mal de uma vez por todas. Entendam. Quando o dólar ruir, todo esse sistema cai junto e eles perdem o poder no mundo inteiro. Um verdadeiro efeito em cadeia, efeito cascata. Terá também implicações profundas para a ordem econômica internacional, em rápida mudança, no qual Pequim e Moscou defendem modelos econômicos alternativos que procuram reduzir drasticamente a dependência de sistemas e instituições lideradas pelo Ocidente. Aqui vamos colocar a legenda. Pelos escuros, pela cabal. Mas, indiscutivelmente, o dólar americano, que a expansão do BRICS terá um impacto mais significativo. Então, a expansão do BRICS, o objetivo da expansão do BRICS é destruir o dólar, que é o quê? A locomotiva, o combustível que move toda essa máquina da cabal. Os membros existentes não escondem o seu desejo de negociar bilateralmente nas suas respectivas moedas e procuram acordos, não dólares, sempre que possível. E o presidente sul-africano, Ramaphosa, reconheceu mesmo durante a Cimeira de Joanesburgo que existe uma dinâmica global para a utilização de moedas locais, ou seja, uma tendência mundial para o abandono do dólar, definitivamente. Acordos financeiros alternativos e sistemas de pagamentos alternativos.
China, mais notícias aqui para vocês. China, Arábia Saudita impulsionam pressão do BRICS para eliminar o dólar da economia global. Surge um novo bloco econômico. As implicações da expansão do BRICS e do seu impulso agressivo no sentido da desvalorização estende-se para além dos domínios das finanças. É um movimento que redefine alianças geopolíticas e estratégias econômicas. À medida que mais e mais países, especialmente do mundo árabe e de outros países, manifestam interesse em aderir ao BRICS, surge o potencial para um novo bloco econômico, um bloco concorrente. Entenderam? Porque eles nunca tiveram essa concorrência antes. Eles sempre dominavam a economia do mundo de braçadas. Um bloco que poderá desafiar o domínio dos escuros, e em particular o domínio dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, infelizmente, é instrumentalizado por eles, nos mercados globais. Esta mudança no sentido da desdolarização não tem apenas a ver com a diversificação da utilização da moeda no comércio internacional, mas é também um reflexo da mudança dos alinhamentos geopolíticos. É bom salientar aqui, meus amigos, que existem iniciativas mesmo dentro dos Estados Unidos de 25 estados. Eu não estou dizendo que os Estados Unidos têm 25 estados, tá? Eu sei que os Estados Unidos têm cerca de 50 estados. Estou falando que metade dos estados americanos já estão se preparando para indexar ao dólar, ao ouro e sair do sistema fiduciário para realmente acabar com esse sistema de uma vez por todas. Continuando. Aqui, meus amigos, mais evidências. O mundo está abandonando o dólar dos Estados Unidos. Nota na lista norte-americana, países já não engolem nada disso. Não são mais enganados pelos financistas. Aqui, olha só isso aqui, meus amigos. Então, acho que a queda da hegemonia dos Estados Unidos está realmente chegando. Agora eles estão começando a comercializar em moedas locais. Sensacional. Mais e mais países estão negociando em moedas locais. E uma dessas rachaduras resultou na denúncia sobre naves acidentadas no Congresso dos Estados Unidos. Estão entendendo, meus amigos? Quando esse sistema começa a ruir, dá margem ao quê? Aos denunciantes. E os denunciantes começam a se apresentar porque está tudo, uma coisa está diretamente relacionada à outra. Resultou nas denúncias sobre naves acidentadas no Congresso dos Estados Unidos, como David Crash, e as audiências no Congresso do México, com Jaime Maussan, etc. Não importa se a lei Schumer foi diluída em uma versão limitada. A questão é, meus amigos, quanto mais rachaduras existirem, mais denúncias aparecerão, em forma de uma avalanche que resultará numa revelação catastrófica. Ou seja, fora do controle das corporações e instituições, a questão financeira que mantém esse sistema babilônico funcionando, de pé ainda, respirando, quando começar a colapsar, desmorona tudo junto com todos os líderes trevosos. Por isso que eu não fico me detendo em política local, porque, sinceramente, é uma verdadeira perda de tempo. Entendo, os únicos que têm interesse em esconder essas inovações são os financistas. Quando eles caírem, tudo será exposto definitivamente. E a humanidade será livre. Livre para o futuro Star Trek, para sempre. Remet Adel, pesquisador de geopolítica e economia política baseado no Cairo. Muito bem. Kamalazinha, né? Também conhecida como Kavala, se junta a Bidê para alcançar um índice de aprovação historicamente baixo. Ahmed Adel, pesquisador de geopolítica e economia política baseada no Cairo, vice-presidente, já havia dito, desculpe, a vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamalazinha, tem um índice de aprovação mais baixo de qualquer vice-presidente no seu primeiro mandato desde 1990. Ninguém gosta dela, não é nem um pouquinho popular. De acordo com as últimas pesquisas, as classificações do vice-presidente estão ligadas aos presidentes. Então, se você usar isso como paradigma, a situação realmente do Bidê é péssima. A perspectiva do Bidê para a reeleição é realmente nada boa. Se for verdade, isso será desastroso para Harris, né, para Kamala, uma vez que Bidê é atualmente menos popular do que o Loirão. Então, a perspectiva é de derrota iminente. Muito bem. E como eles estão derrotados, meus amigos, prestem atenção. Eles estão tentando barrar o Loirão. Porque eles não têm chance. Né? Eles sabem disso. Aliás, o próprio Obama e vários consultores próximos do Bidê já falaram para ele jogar a toalha. Olha, infelizmente você não tem chance nenhuma. Pessoas próximas, conselheiros do Partido Democrata. Pessoas realistas. Muito bem. Aqui, fonte Fox News para vocês. Suprema Corte de Michigan rejeita a tentativa de remover Loirão das urnas. Aqui, Loirão permanece na votação em Michigan após a decisão da Suprema Corte do Estado. A decisão ocorre pouco mais de uma semana depois que a Suprema Corte do Colorado tomou a decisão bombástica de que Loirão deveria ser removido da votação primária do Partido Republicano em 2024, por seu papel, né, suposto que aconteceu lá em janeiro, lá no Capitólio. Você sabe muito bem dessa história, não vou recapitular aqui. Bom, meus amigos, isso está virando um verdadeiro imbróglio nos Estados Unidos. Um impasse muito grande. Porque o Colorado tentou vetar, barrar
o loirão da votação das primárias. Tem outros estados também tentando fazer isso. Existem outros estados que já apoiam, a grande maioria apoia. Então isso está virando um barril de pólvora. Uma situação bastante delicada nos Estados Unidos, com potencial bastante devastador. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Abraham Lincoln foi retirado das urnas em 10 estados nas eleições de 1860. Quando isso falhou, porque mesmo, vejam só, em 1860, o Abraham Lincoln ele foi barrado em 10 estados das eleições. 10 estados ele foi barrado. Mas mesmo assim, ele foi eleito. Olha que interessante. E isto, não existem precedentes na história dos Estados Unidos. A única vez que isso aconteceu, um incidente parecido, foi no tempo do Abraham Lincoln. E está se repetindo novamente nos nossos dias, através do caso do loirão, que está sendo vetado, está sendo barrado em alguns estados dos Estados Unidos. Quando isso falhou, o que aconteceu, meus amigos? Uma batalha civil, que resultou em 1,5 milhão de pessoas desencarnadas e feridas. Falhou. Eles deram o próximo passo depois que ele foi reeleito. Então ele foi reeleito, que foi a Guerra da Sucessão, que é conhecida, e ele foi cancelado. Vocês conhecem muito bem a história. Enquanto ele tentava desfrutar de uma rara noite fora com a sua esposa. Essa foto icônica de loirão olhando para a pintura de Lincoln foi tirada anos atrás, como vocês podem perceber. Não por acaso, mas como um aviso do que virá. Então, existem muitos analistas que acreditam que isso pode causar uma convulsão nos Estados Unidos, algo semelhante que aconteceu em 1860, que ocasionou a Guerra da Sucessão. Ameaça de colapso nacional. Aqui, presta atenção. Estados Unidos podem reviver turbulências de 1860 ao proibir loirão nas eleições. Os Estados Unidos enfrentam uma ameaça de colapso nacional semelhante à crise de 1860, devido às proibições de votação estadual contra loirão, afirmaram especialistas constitucionais e jurídicos entrevistados pela Sputnik, agência de notícias. A decisão do secretário de Estado, Damon Shannon Bellows, de banir o ex-presidente loirão da cédula eleitoral nas eleições presidenciais de 2024 pode afetar drasticamente o sistema político nacional dos Estados Unidos, em um movimento semelhante ao que aconteceu em 1860, que levou à Batalha Civil entre 1861 a 1865. Abre aspas. Essa situação pode terminar mal para os Estados Unidos e levar diretamente a uma desintegração nacional, como aconteceu em 1860, disse o historiador constitucional e comentarista político dos Estados Unidos, Dan Lazare, a Sputnik Internacional. Talvez por isso que o general McGregor, o general Flynn, disseram que talvez não houvesse a corrida eleitoral. Talvez. Não temos certeza. Óbvio que não. É apenas uma suspeita. Então, meus amigos, pelas vias normais, parece que o BD, tudo indica, não sou eu que estou falando, as próprias pesquisas falam por si mesmas, o BD não tem chance nenhuma de derrotar o loirão nessa corrida eleitoral de 2024. E essa pode ser, sim, uma tentativa desesperada dos escuros, mas pode ser, de fato, um verdadeiro tiro no pé. Pode ser simplesmente, como eu posso colocar para vocês? Pode ser o start, pode ser o gatilho para uma ação mais enérgica, se é que vocês me entendem, das forças da luz dentro desse país para que haja uma libertação. Lembrando que, depois que os Estados Unidos for retomado, o mundo inteiro e todos os líderes trevosos caem imediatamente na sequência. Porque todos os líderes marionetes da cabal, meus amigos, simplesmente não terão mais os seus financiadores. Não tendo financiamento, simplesmente esses líderes caem. Simples assim. Muito bem. Vamos pro próximo. Simples assim, meus amigos. Porque, veja só, não tendo apoio político internacional, não tendo respaldo, não tendo costa quente mais, os grandes países do mundo fazendo essa limpeza, todos os países farão o mesmo. Terão o quê? Carta branca para executar as mesmas ações, sem qualquer tipo de obstrução. Simples assim, porque vai ser uma tendência mundial. Espero que vocês entendam isso. Muito bem. Bancos demitem 60 mil trabalhadores em um dos anos mais sombrios para a indústria desde 2008. Aqui. Bastante sombrio a situação dos Estados Unidos ao que tange a finanças. O novo relatório do Financial Times mostra que 20 dos maiores bancos do mundo cortaram 61.905 empregos em 2023, uma medida para proteger as margens de lucro num período de taxas de juros elevadas. No meio de uma queda nas negociações e nas vendas de ações e dívidas, isto em comparação com os 144 mil pedidos durante a GFS de 2007 e 2008. Abre aspas, não há estabilidade, nem investimentos, nem crescimento na maioria dos bancos.
realmente uma alvorada bastante cruel. E provável que haja mais cortes de empregos, disse o Lee Ta, proprietário da empresa de recrutamento de talentos e serviços financeiros Silvermine Partners. O FT observou que os dados da divulgação corporativa e seus relatórios independentes não incluíam cortes bancários regionais menores, indicando que a perda total de empregos poderia ser muito maior. E se não houver análogos a 2024? Meus amigos, a situação econômica, a perspectiva da situação econômica é tão imprecisa, é tão delicada com relação a 2024, que não existem dados comparativos para você fazer um prognóstico preciso. Então, é uma verdadeira incógnita. Ninguém sabe o que vai acontecer. O que eles sabem, prestem atenção no que eu estou falando, o que todos os analistas e especialistas em economia são unânimes é algo que nunca foi visto na história da economia mundial irá suceder nesse ano de 2024. Quem está falando isso não sou eu. Tá aqui, Zero Hedge, fonte para vocês. E se não houver análogos para 2024? Eu diria que as condições atuais são tão extremas, vejam só, as condições econômicas do mundo são tão extremas que nenhum dos análogos habituais irá funcionar como previsto. Ou seja, não existem referências históricas, comparativas, para você usar para tentar entender, para tentar mensurar o que vai acontecer nesse ano de 2024. O que se sabe é algo muito grande irá acontecer. Não sou eu que estou falando, meus amigos, são fatos. Consideremos a situação do setor bancário e a transferência sem precedentes de dezenas de milhares de milhões de dólares por parte do Federal Reserve Board. Por isso, meus amigos, que o Putin falou, já mostrei para vocês, a nossa verdadeira batalha não é contra os Zantia, a nossa verdadeira batalha é contra o Federal Reserve Board, sistema fiduciário, que é o alicerce, é o fundamento de toda essa máquina do mal. Para os bancos que mantêm reservas no Fed, uma política de subsidiar os bancos e tal escala não tem precedentes. Em seguida, consideremos a dívida federal, que está a expandir-se, as taxas sem precedentes em tempos de paz. Onde está análogo para adicionar bilhões de dívidas, uma vez que a inflação exige que rendimentos elevados das obrigações não possam voltar a descer para perto de zero? Não há nenhuma. Então ninguém sabe, nem os maiores especialistas, o que vai acontecer na economia global em 2024. Enquanto a dívida total pública-privada, existem alguns precedentes para o aumento geométrico da dívida à medida que os rendimentos aumentaram e permanece acima da taxa de inflação, se assim for, quando? Tá aqui, meus amigos. E quando a desigualdade de riqueza, temos de regressar à era dourada, à era tumultuada do final do século XIX, o início do século XX, quando a violência disparou, uma bomba explodiu em Wall Street em 1920. Quem está fazendo analogias com níveis sem precedentes de riqueza e desigualdade de rendimentos que desencadeiam desordem social em grande escala? Em outras palavras, meus amigos, o crash, né? A bolha financeira vai explodir, vai entrar em crash. Essa que é a verdade. É uma questão de tempo. A Europa chega a um acordo de redução de dívida ridículo, que não faz nada para reduzir a dívida. Quer dizer, você faz um acordo para reduzir a dívida, mas na prática a dívida não é reduzida. Mais uma presepada da Comissão da União Europeia, presidida pela Alemanha. Infelizmente. Aqui, meus amigos. Mercenários abandonam os Zantia por deixarem de receber pagamentos de Kiev. Relata jornal. Quer dizer, estão dando calote até mesmo nos mercenários, né, que estão lutando pela Uzantia. E eles simplesmente arredaram o pé, saíram dali em disparada. E o pior, sem receber, né, gente? Sem receber. É bem complicado mesmo. Agora que a derrota dos escuros é inevitável, começaram os preparativos para uma nova conferência de Bretton Woods. Para quem não sabe, a conferência de Bretton Woods aconteceu logo após o segundo confronto mundial, onde reuniu lideranças dos Estados Unidos, Europa e Austrália para determinar as novas regras da economia mundial pós-segundo confronto mundial. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Então, os líderes, os empresários já estão se reunindo junto com outras nações, junto com o BRICS, para determinar uma nova ordem econômica para se contrapor à ordem dos financistas, cujo objetivo é construir um novo futuro para a humanidade. Isto significa que estamos agora numa espécie de intervalo entre o fim do antigo sistema e o início do novo. Estamos num estágio de transição entre o antigo sistema e o novo sistema. As escolhas terão consequências que mudarão a vida de todos nós. E eu vou mostrar as evidências para vocês. Isso já está acontecendo às nossas vistas. Gazeta do Povo, prestem atenção, eu peço encarecidamente. Isso é muito importante para vocês absorverem
e obterem conhecimento. Gazeta do Povo. Não estamos à beira do apocalipse. Jordan Peterson cria aliança para propor um futuro melhor. Meus amigos, foi uma conferência que reuniu vários empresários, vários políticos do mundo, uma aliança entre políticos e empresários, interessante isso, para propor um futuro melhor, para se contrapor ao Fórum de Davos. Isto é maravilhoso. Jordan Peterson, que é psicólogo, ele que fomentou tudo isso. Ele começou tudo isso alguns anos atrás. Ele pensou no seguinte: vamos reunir políticos, vamos reunir empresários, vamos criar uma força, unir forças, juntar forças para se contrapor ao Fórum de Davos, ao Schwabzinho, às grandes corporações, e dar opções para as pessoas, principalmente para os empresários, para a família, contra a agenda dos escuros. E ele realmente está tendo sucesso, né? Está começando a ter frutos do seu trabalho. Jordan Peterson, a Conferência da Aliança para a Cidadania Responsável, organizou palestras sobre alterações climáticas no centro de Londres, de 30 de outubro a 1º de novembro. Peterson apelou ao público na O2 Arena de Londres para inclinar o mundo para o céu e para longe do inferno. Vamos falar de coisas boas. Olha que sensacional, meus amigos. Tanto é que muitas pessoas, muitos repórteres, né, assim, da grande mídia, estão perseguindo esse senhor e a sua iniciativa também, a sua organização. 3 ex-primeiros-ministros australianos, 2 vice-primeiros-ministros de vários conservadores de vanguarda fizeram a viagem. Vários políticos conservadores australianos de destaque estiveram presentes, juntamente com 3 ex-primeiros-ministros, Scott Morris, Tony Abbott e John Howard, e 2 ex-vice-PMs, Barnab e Joyce e John Anderson. O novo presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o Mike Johnson, enviou uma mensagem gravada, e o ex-presidente Kevin McCarthy esteve presente pessoalmente. Os ministros do Reino Unido, Michael Gove e Jamie Badenoch, também fizeram discursos. A organização Aliança para uma Cidadania Responsável foi formada por Jordan Peterson, um autor canadense de ex-professor de psicologia, e um grupo de mais de 30 políticos, líderes empresariais, acadêmicos e comentaristas sociais de todo o mundo. O senador de Utah, Mike Lee, fez parte do comitê organizador de uma nova organização internacional. Presta atenção, até deixei em destaque aqui para vocês. Uma nova organização internacional que visa fornecer uma alternativa ao Fórum Econômico Mundial dos Financistas. A organização que realiza uma conferência anual para a elite econômica e a política em Davos, na Suíça. Maravilhoso. Tá aqui. Mike Lee faz parte de uma nova organização internacional fundada por Jordan Peterson. Realmente, a Aliança da Terra começando a mostrar a sua cara, né, gente? Fantástico. Aqui. A organização também está a analisar o papel da família no desenvolvimento global, disse Peterson. Numa declaração sobre o lançamento da organização, Lee disse que a ARC está se fortalecendo para criar um futuro positivo, cheio de esperança e otimismo. Fecha aspas. Abre aspas. A história do nosso mundo não tem de ser apenas uma história de declínio contínuo ou de uma crise tensa permanente, disse ele. Na verdade, a humanidade está numa situação melhor do que nunca. Temos mais riqueza e saúde, mais recursos e capacidades. Estamos em condições de tornar as nossas vidas ainda melhores, desde que sejamos sábios como nossa abundância atual. Interessante, meus amigos, que uma das propostas dessa organização é criar iniciativas sustentáveis para melhorar a vida das pessoas e melhorar para melhor, ou seja, novas tecnologias. Espetacular. Eles são contra toda a agenda, pena que eu não posso colocar aqui para vocês, a agenda verde, sabe, é o Pacto de Paris, você sabe muito bem. São contra também, é claro que eles são a favor da natureza, mas de uma forma que seja bom para os humanos, para a população, não para uma elite que vai ser favorecida e os demais serão escravizados. Estão compreendendo, meus amigos? É uma visão totalmente nova, espetacular. Wilson Marshall, ex-presidente da banda Mumford Sons, que também faz parte do comitê organizador, né, aqui, da ARC, disse que vê o projeto como uma oportunidade para galvanizar uma geração à deriva. O cofundador da ARC, a baronesa britânica Philippa Strom, escreveu um artigo de opinião no Telegram que a missão do grupo é criar uma comunidade comprometida e fornecer uma visão positiva e cheia de esperança para o futuro. Exploraremos formas de fomentar mercados genuinamente abertos, para criar prosperidade para todos, incluindo aqueles que foram deixados para trás pela globalização. E consideramos o papel que as famílias e as comunidades devem desempenhar no século XXI, disse Strong em comunicado. Sensacional. Para compreender o que isso significa para o Ocidente, talvez seja a hora de olhar para o colapso da União Soviética. Voltando agora para o artigo do Benjamin Fulford. Quando Fulford visitou a Rússia, meus amigos, após queda da União Soviética, em 1991, após o colapso da União Soviética, ficou impressionado com as enormes fábricas e complexos industriais abandonados, à deriva,
Um sistema que funcionou durante 75 anos ininterruptos parou subitamente e as consequências foram de longo alcance. Sistemas industriais inteiros foram desligados repentinamente. O roubo e a miséria seguiram-se, enquanto os gangsters dos escuros mergulhavam no vácuo que se seguiu ao colapso. Depois, quando os patriotas cristãos russos se reuniram em torno do símbolo de Vladimir Putin, os padrões de vida duplicaram-se em um ano. Hoje, uma Rússia renovada e mais forte e mais próspera do que a antiga União Soviética já foi algum dia. Sensacional. O Ocidente está numa situação semelhante. Enormes processos industriais e sociais que ocorrem há décadas serão interrompidos agora ou no futuro. Então tudo vai ser interrompido, vai ter que ser renovado, reestruturado, reorganizado novamente das cinzas. Se o processo não for conduzido adequadamente, o resultado será a pobreza generalizada e o declínio social. Por isso, essa operação tem que ser cirúrgica para não ter efeitos colaterais e oprimir os mais pobres, os mais vulneráveis. Por isso, meus amigos, que esse processo de transição para esse novo sistema econômico deve ser suave, porque se ele fosse súbito, muitos países que dependem do dólar ficariam fadados à pobreza extrema. Então isso tem que ser feito com muito cuidado. Isso já está acontecendo à medida que os padrões de vida no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, estão caindo. Tudo será muito pior, até que os vencedores da guerra, com a cabal, escolham uma nova direção para o Ocidente. A situação no Ocidente é ainda mais problemática do que foi a União Soviética algum dia. Porque duas facções que lutam ferozmente enfrentam a derrota. Os radicais que queriam iniciar a 3G, querem empurrar a 3G, por isso que fomentaram a batalha na Usância, a questão da Terra Prometida, mais recentemente, e acabar com 90%, né? Isso, reduzir a população. Chegaram ao fim e estão travando o mais recente conflito na Terra Santa. Os moderados, ou facção do cozimento global, coloquei aqui para vocês, estão enfrentando o colapso dos seus vastos planos industriais baseados em factoides. Ambas as facções ficaram sem dinheiro. Então, ambas as facções do mal, dos escuros, estão falidos. As forças de batalha já não estão pagas pelos seus conflitos na Usância e na Terra Santa e em outros lugares. Talvez por isso os mercenários já estão indo embora e muitos líderes já estão reconsiderando. Já estão abandonando o barco. Os cientistas do carbono estão observando as realidades do mercado, que inviabilizam os seus principais planos para veículos elétricos, parques eólicos e muito mais. Base carbono, muito bem. Eólicos, desculpe. Os carros elétricos são mais caros, meus amigos, para preparar do que para fabricar. Isso é verdade. E ninguém quer tê-los. O custo de substituição de bateria de um Hyundai, é aqui o número disso aqui, o modelo, 5 de 2022, é superior a $60 mil, o que equivale a mais de 55 mil para um carro novo. Fica mais caro, quer dizer, ou seja, a manutenção é mais cara do que adquirir um carro novo. Aí realmente não compensa, não é viável. Os moinhos de vento desgastam-se e as receitas de energia eólica não podem pagar depreciações ou reparações. No século 12º ano de operações, as turbinas eólicas em águas profundas estão custando mais do que os preços garantidos pelo governo. Isso torna impossível a recuperação dos custos financeiros. Interessante. Scott Power admitiu que 71 das suas turbinas eólicas foram ligadas a uma fonte de combustível fóssil após uma falha de energia. Esse tipo de fraude é também a razão pela qual Carbon People não conseguiu receber financiamento para vários esquemas multibilionários relativos às alterações, vocês sabem muito bem, nas suas recentes mega festas da COP28. Os chineses também estão num dilema, porque os seus ambiciosos planos industriais para várias décadas enfrentam obstáculos fundamentais. O setor imobiliário chinês é um elefante que não pode ser ignorado. Sabe muito bem, André Green. De acordo com algumas estimativas, os chineses construíram 3 bilhões de casas para 1,4 bilhões de pessoas e, no entanto, as habitações continuam a ser inacessíveis. Descobriu-se também que alojar pessoas em apartamentos apertados as impede de ter filhos, em um momento em que a China enfrenta um colapso demográfico. Olha só. A grande aposta, meus amigos, em veículos elétricos também irão fracassar se a tecnologia do hidrogênio se tornar obsoletos. Em outras palavras, tanto a China como o Ocidente, ao contrário do resto do mundo, precisam de mudar completamente seus planos econômicos, a longo, curto e médio prazo. O que o Benjamin Ford está dizendo é que, para que nós possamos ter um futuro sustentável, ecologicamente correto, e que também beneficie a humanidade, nós precisamos o quê? Acionar. A humanidade vai ser obrigada a recorrer a novas tecnologias. Iniciativa criativa, exatamente como foi proposto por Jordan Peterson, na Aliança para uma Cidadania Responsável. Muito bem. E está aqui. Olhar Digital, maior depósito de hidrogênio branco do mundo pode ter sido descoberto por um acaso. Então, hoje, meus amigos,
aqui um grande depósito de hidrogênio, combustível branco, que não é poluente. Olha só que interessante. Barato, muito barato. Um grande depósito foi encontrado que pode fornecer combustível para o mundo durante séculos e séculos. Geólogos que investiram em uma antiga região de mineração de carvão no sudoeste da França, no intuito de detectar metano, isso foi por um acidente, armazenado nas profundezas, ficaram surpresos ao encontrar que pode ser a maior depósito de hidrogênio branco do mundo. Se as estimativas estiverem corretas, a área abriga 46 milhões de toneladas de gás, também chamado de hidrogênio natural. 46 milhões de toneladas. Isso pode abastecer o mundo inteiro durante séculos. Que poderia oferecer um combustível neutro em carbono, combustível limpo, ajudando a União Europeia a parar de produzir e usar combustíveis fósseis poluentes. É por isso que estão sendo preparadas reuniões de alto nível para março, para determinar uma direção futura alternativa para as economias ocidental e chinesa. Então, em março, vão formar uma grande reunião, prestem atenção no que eu estou falando, meus amigos, para determinar, como aconteceu na reunião de Bretton Woods, né, pós o término do segundo confronto mundial, para determinar as diretivas da economia mundial a partir desse ano de 2024, para o mundo inteiro. Já vão negociar, porque do jeito que está, simplesmente não tem como se manter, não tem como se sustentar. Espetacular. Simples, meus amigos. O sistema fiduciário, esse velho sistema, acabou, e já foi. E eles estão querendo o quê? Eles estão querendo impor um sistema distópico, onde vai beneficiar apenas os elitistas, e a humanidade será escravizada. Só que, com o BRICS e com a Aliança da Terra, criando o corpo, e agora estão realmente muito bem estruturados, é eles que vão determinar. Vai ter uma reunião onde haverá uma negociação para que haja um acordo. Bem legal, muito bom mesmo. Aqui. Os vencedores da batalha contra os escuros agora apresentam planos que são impressionantes, em escala e em ambição. Para compreender quão fundamentais serão as mudanças, é preciso olhar para o acordo entre as sociedades secretas asiáticas e ocidental. Abre aspas, a partir de agora, o nosso objetivo como espécie será aumentar a quantidade e a variedade de vida, incluindo a vida humana. Ou seja, multiplicar. As pessoas, a gente vai formar colônias, como eu havia dito para vocês, e a população mundial tem que se multiplicar. Por isso que o Elon Musk tem tantos filhos, né, gente? Ele já tem essa visão, ele é um visionário, já tem essa visão do futuro. Muito bom. Em particular, a capacidade de manipulação genética permitirá que nos tornemos imortais e criaremos uma variedade virtualmente infinita de novas espécies de plantas e animais, principalmente com as arcas. Porque as arcas, meus amigos, quem não sabe, as arcas elas têm toda a fauna e a flora de vários planetas e espécies diferentes que poderão ser cultivadas aqui e criadas no nosso planeta. Então nós teremos muito mais espécies de plantas e animais. Por exemplo, é possível que os humanos enriqueçam seu próprio genoma com genes de gatos e se tornem híbridos de gato humanos. A gente vai poder melhorar a nossa genética. Que é um exemplo que deu o Benjamin Fonfort. E a nossa genética também será acionada. Né? Muito bem. As 12 hélices do nosso DNA. Ao mesmo tempo, a velha elite foi acompanhada em flagrante tentando nos tornar ovelhas geneticamente submissas para sempre. Agora a questão que precisamos responder é como lidamos com esse novo poder sobre a própria forma de vida, o poder sobre a genética, a nossa própria genética. Então todas as pessoas poderão escolher, terão essa opção, escolher a sua aparência, tipo de cabelo, tipo de pele, poderão se modificar geneticamente, aliás, isso é uma capacidade dos extraterrestres, e isto será acessível a todas as pessoas. Com a introdução da tecnologia de hidrogênio, estará disponível tanta energia que todos poderemos viver como bilionários. Praticamente energia grátis, free. Também pode fornecer aos seres humanos problemáticos o equivalente a uma bomba de hidrogênio. Mais uma vez, como devemos proceder? Porque isso pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Aliás, meus amigos, as alternativas são múltiplas. Existe energia através do loop infinito, de energia do ponto zero, que é a contenção, até o próprio David Adair, que foi o inventor. Tem o hélio 6, que também seria uma forma de produzir energia livre, as bobinas de Tesla, então as alternativas, a antimatéria também, o elemento 115, que se torna o elemento 116, que foi trazido à baila pelo Bob Lazar. Então existem várias possibilidades diferentes de produzir energia livre. Além disso, o acesso às tecnologias secretas do programa espacial, como a antigravidade, terão um impacto maior no século XXI do que a ativação teve no século XX. Do que a aviação teve no século XX. Será um impacto muito grande. Será uma inovação, assim, sem precedentes na história, sem sombra de dúvida. E terá um impacto muito maior que a aviação, que foi uma revolução no início do século XX. As pessoas poderão viajar quase que instantaneamente para qualquer lugar da Terra
e possivelmente além, até mesmo para outros mundos e planetas e outras densidades e dimensões. Ao mesmo tempo, pessoas indesejadas podem aparecer quase do nada e acabar no seu quintal. O que deveríamos fazer? Isso aqui é uma ótima pergunta do Benjamin Fumford. Porque é o seguinte, meus amigos, se todas as pessoas tiverem acesso à tecnologia de portal, seria o fim da privacidade. Você já imaginou ficar na sua casa lá, tranquilo, só de cueca, né, gente? Ou de calcinha, sutiã, e de repente aparece lá o seu parente, o amigo, o carteiro no meio da sua sala. Ou pior, no seu banheiro. Aí fica complicado, você tomando banho ou fazendo o número 2. Não tem condições. Isso seria o fim da privacidade. Isso seria terrível. Por isso que o Emery Smith, ele fala que quando a tecnologia de portal for trazida ao público, ela terá que ser regulamentada. Então haverá uma estação, uma espécie de estação, igual do Harry Potter, né, gente? Harry Potter, igual do Harry Potter, onde existe uma espécie de estação onde você compra um passaporte, aí você vai ter que preencher, né? Preencher ali os dados, o porquê que você quer se teletransportar, aonde você quer ir, por que você quer usar o portal. Aí depois você preenche tudo bonitinho, aí você recebe a autorização para usar o portal ou se teletransportar. Porque, queira ou não, seria algo bastante constrangedor. Você já imaginou? Você está do nada lá e de repente a pessoa aparece no meio da sua casa, no meio do seu quintal. É claro que isso não é legal, tá, meus amigos? Seria o fim da privacidade. Por isso, necessariamente, isso teria que ser regulamentado. Muito bem. E com novas tecnologias, você tem que sentar na mesa e pensar o que é melhor. Por exemplo, que tipo de tecnologia livre que nós vamos usar? Eles vão ter que se reunir. Agora em março eles vão se reunir para isso. Para determinar que tipo de tecnologia, como que vão utilizar essas tecnologias, tecnologia de portal, a regulamentação, porque tem que ter a regulamentação, porque isso pode trazer sérios problemas, seria o fim da privacidade. Imaginou? Tem pessoas que já recebem pessoas indesejadas, de repente a pessoa já está no meio da sua sala, vai fazer o quê, né, gente? Aí ficou complicado, né? Do nada ali, você não está esperando, fica difícil, né? Oi, eu vim ver você e você está lá tomando banho, né, gente? Complicado, né? Difícil. Muito bem. Vamos pro próximo. E de repente a pessoa erra, já imaginou? A pessoa aparece alguém que você nunca viu na vida na sua casa. Desculpe, eu errei, era no seu vizinho, eu errei o número. Eu acabei vindo da sua casa, me desculpe. Ele sai da sua casa e vai pro vizinho. Fica difícil, né? Então esse tipo de coisa seria bastante complicado com relação ao uso de portais. Muito bem. Aqui. As implicações são tão surpreendentes e de grande alcance que deverão ser realizadas reuniões de alto nível à vista do público para traçar o nosso caminho para esse novo futuro. Maravilhoso, mas potencialmente terrível. Porque é terrível é o seguinte, porque tem que ser muito bem feito. Isso tem que ser muito bem feito. Por isso que os extraterrestres também seriam ótimos conselheiros, porque eles já têm essas tecnologias. Então eles realmente podem dar... Eles estão numa condição, de fato, de nos aconselhar. É melhor fazer assim, assim, assim. É claro que eles não impõem nada a ninguém, sempre tem os cabeça dura, né? Que acha que sabe mais que os outros. É palpiteiro de plantão que acha que sabe mais. Nunca utilizou essa tecnologia, nunca viveu numa sociedade tecnológica. Não, mas eu faço melhor que vocês. Infelizmente, tudo bem. Eles não vão brigar, né? Vai ter que aprender com os próprios erros. Às vezes pode ser assim também. Mas vamos esperar que eles tenham bom senso. Bom senso, humildade, né, que é importante nesse momento, bastante humildade para aprender e tomar a decisão correta. Porque com novas tecnologias, super traje, meus amigos, como que vai ser esse super traje? Você não vai poder dar super forças, poderes infinitos para todas as pessoas. Então você tem que ter um traje civil, né, gente? Limitado, e um traje militar. Tudo isso tem que ser regulamentado. E isso tem que ser muito bem feito, porque pode ter consequências desastrosas. Muito bem. Vamos para o próximo. Sabendo que essas tecnologias serão anunciadas muito em breve, cientistas russos querem construir uma torre Tesla para obter energia gratuita e ilimitada. Tá aqui a fonte para vocês. Isso é um fato. Então já estão articulando isso. Eles já sabem que essas tecnologias serão lançadas muito em breve. Então já estão preparando o gatilho para o seu lançamento. Eles estão esperando a queda, a Deep State, a queda dos escuros, a queda do sistema fiduciário, onde já estão sendo feitas reuniões também para determinar como vai ser a distribuição de riqueza e a nova economia mundial. Porque vai ter que ter essa distribuição de riqueza. Uma mudança total em toda a ordem institucional, econômica, social do mundo, com implicações profundas. Então eles já estão preparando o terreno para o lançamento dessas tecnologias. E os russos já estão se antecipando. Está aqui o fato para vocês. Um dos objetivos de Nikola Tesla era fornecer energia gratuita e inesgotável ao mundo. Para isso construiu a torre chamada Torre Undercraft. Agora os cientistas russos estão tentando construir algo semelhante. A Torre Tesla. Estão tentando. Na verdade, eles já têm em posse essa tecnologia há muito tempo. Mas eles não podem lançar, ninguém pode lançar essa tecnologia com a Cabal mandando no mundo. Eu já mostrei para vocês, meus amigos, por isso que é importante vocês acompanharem o nosso raciocínio. Eles controlam hoje, ainda controlam, principalmente no Ocidente, todas as indústrias, narrativa, todas as indústrias, todas as corporações, tudo. Então isso não tem como ser lançado. Com o FDA americano, não tem como.
Entenderam? Com os financistas, com as corporações. Muito bem. Espero que vocês tenham entendido. Mas como eles sabem que eles estão colapsando, e muito em breve eles irão simplesmente perder o seu poder, esse plano já está sendo traçado. Já estão articulando. Entendeu? Muito bem. Cientistas russos estão trabalhando para restaurar a Torre Tesla construída na década de 1970, a cerca de 40 quilômetros de Moscou. Veja que já estão preparando isso desde 1970. Atualmente, o complexo de pesquisa dos geradores Max e Tesla, únicos do gênero, é capaz de cobrir os custos de energia de toda a Rússia, embora isso possa ser ampliado por cerca de 100 microsegundos, segundo eles. Muito bem. Porque assim, meus amigos, você não pode simplesmente aparecer do nada e dizer assim, preste atenção no que eu vou falar, eu vou voltar para a espaçonave. É muito importante vocês entenderem isso, terem compreensão de como isso funciona. Meus amigos, você já imaginou? A Cabal é destituída, vamos supor lá que em março, maio, junho, eles vão anunciar energia livre. Eles não podem simplesmente chegar do nada. Olha, do nada aqui nós descobrimos energia livre para vocês. Tem que ter uma narrativa, tem que ter uma história pronta. Vocês estão entendendo? E essa história é exatamente o que os russos estão fazendo. Olha, nós estamos aqui tentando construir uma torre Tesla. Tentando. Não tivemos sucesso ainda, mas nós estamos persistindo e em breve nós vamos ter sucesso. Então já tem uma história pronta. Eles têm como justificar isso. Estão compreendendo agora? Olha, essa pesquisa já é feita desde 1970 por cientistas russos. Agora eles conseguiram concluir, entenderam? Conseguiram concluir a pesquisa e podem fornecer energia gratuita para toda a humanidade. Estão compreendendo agora? Muito bem. Em 2014, 2 físicos russos queriam construir a Torre Tesla para fornecer energia sem fio ao mundo. Segundo os físicos russos Sergei Prenkianov e Leonid Prenkianov, a versão moderna do Windcraft, a Torre Tesla, também conhecida como transmissor planetário, poderia transmitir energia através da Terra a qualquer distância do planeta, o que, segundo eles, ajudaria a resolver muitos problemas tecnológicos. Nessa ocasião, o físico afirmaram que Tesla tinha razão. Estamos dispostos a prová-lo. Olha só, ele tinha razão e nós vamos provar que isso existe de verdade, que isso é totalmente operacional. Fato que lhes permitiu lançar uma campanha de Indiegogo, a maior site de agregação de fundos do mundo, com o objetivo de reconstruir a Torre Tesla. Então tem um site também onde arrecada dinheiro para a construção da Torre Tesla. A rede de torres proposta por Tesla foi projetada para aproveitar a própria condutividade da Terra, transmitindo energia através da Terra e da ionosfera com muito pouco desperdício, quase nenhum. Revelar energia livre, meus amigos, seria como revelar a existência das tecnologias. Prestem atenção no que eu vou falar. Revelar a energia livre seria como revelar a existência de todas as tecnologias. É isso que vocês têm que entender. Quando eles revelarem a energia livre, todas as tecnologias, obrigatoriamente, terão que ser reveladas. Alguém pode dizer assim, mas por quê? Já explico. Todas as tecnologias terrestres, pois energia livre engloba o mesmo princípio. Presta atenção. O princípio da criação da energia livre de Tesla é o mesmo princípio da viagem do tempo. Então, a partir do momento que eles anunciarem energia livre, utilizando a Torre Tesla, eles vão ter que anunciar também a viagem no tempo. É possível viajar no tempo. O teletransporte, a antigravidade e a abertura de portais no multiverso. Tudo isso, meus amigos, existe através do princípio das bobinas Tesla, da energia da própria Terra que utiliza a energia da grade da Terra e da grade cósmica. Tudo isso seria possível manipulando-se energia radiante. O Tesla chamava de energia radiante. Portanto, nem mesmo os chapéus brancos revelariam isso sem antes liquidar a influência dos escuros na política, na economia global e nas grandes corporações. Em outras palavras, essa revelação seria como abrir a caixa de Pandora e viraria o mundo de ponta cabeça. E aí, presta atenção. Olha, nós sabemos viajar no tempo, nós temos energia livre, teletransporte, antigravidade e tem mais. Nós podemos abrir portais onde você pode ir para o multiverso. Meus amigos, isso tem implicações. Por isso que essas grandes tecnologias têm que ser regulamentadas, tem que ter regras, né, gente? Regras bem redigidas, bem delineadas para a utilização dessas economias, para que toda a humanidade possa se beneficiar. Estão compreendendo? Agora, você já imaginou essas tecnologias sendo anunciadas com a Cabal no controle? Seria terrível, que tá ruim ficaria pior, né, gente? Essa que é a verdade. Porque isso aqui seria um poder devastador. Na mão errada. Nas mãos erradas. Muito bem. Porque hoje eles têm essas tecnologias, mas eles estão ocultando da humanidade. Mas se eles usarem essas tecnologias e estiverem no poder, pior será para a humanidade ainda. Ainda mais. Essa aqui é a verdade. Em outras palavras, essa revelação seria como abrir a caixa de Pandora. Por isso os russos ficaram com esses projetos inacabados, esperando a resolução global e a queda do sistema. Esses projetos seriam gatilhos prontos, prestem atenção. Então esses projetos todos são gatilhos prontos. Uma desculpa para instalarem de prontidão essas tecnologias com a queda da Deep State global.
Muito bem. Meus amigos, por que os escuros... Vocês têm que entender isso de uma vez por todas. Deixa eu voltar aqui. Voltar para a espaçonave. Por que os escuros escondem as tecnologias? Simples, porque eles podem ter o melhor dos dois mundos. Eles podem ter o melhor dos recursos, o dinheiro, o prestígio, o poder desse mundo de Matrix, e também podem usufruir de todos os privilégios das grandes tecnologias. Então eles conseguem ter o melhor, conseguem se beneficiar do melhor dos dois mundos. Então para eles é uma vantagem muito grande. Mas vamos supor que eles fossem obrigados, pelas circunstâncias, a divulgar essas tecnologias. Se eles estivessem na liderança global, dominando e controlando as corporações e as instituições, a nossa situação, que é ruim, ficaria ainda muito pior. Porque eles teriam muito mais poder de nos escravizar. Ainda mais com essas tecnologias inovadoras. Estão compreendendo? Por isso que essas tecnologias só podem ser fornecidas, assim como o novo modelo econômico de distribuição de riquezas, prestem atenção. E quando eu falo de riquezas, tecnologias, porque quem tem tecnologia não precisa de dinheiro. Tá? O Mike Teller já tem essa tese. Quem tem tecnologia, de fato, não precisa de dinheiro. Aliás, os extraterrestres não utilizam dinheiro, segundo o Alex Kohler. Convites deverão ser enviados aos representantes de grandes grupos poderosos, como o Conselho Illuminati Ocidental, Sociedades Secretas Asiáticas, Rússia e outros, pedindo-lhes que substituam instituições disfuncionais do pós-batalha, que é exatamente esse momento que nós estamos vivenciando, que estamos numa guerra, caso você não tenha percebido ainda, como a ONU, o BIS, e o Banco Mundial, e o FMI, e o Tribunal Penal Internacional, etc. Ou autorizá-las. Quando isso acontecer, mais anúncios públicos serão feitos. Muito bem. Então, grande parte dos escuros já estão prontos para se render, segundo o próprio Benjamin Funford. E negociar, sentar na mesa de negociações. Entretanto, uma análise das notícias de todo mundo durante a semana passada mostra que o colapso do sistema ainda está em curso. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, assumiu a situação geral em um raro discurso, abre aspas, o que se sobrepõe entre os conflitos na Síria, na Palestina, na Usântia, no Mar do Sul da China, na Venezuela e em outros, e a queda de todos esses são travados pelo Ocidente, especialmente pela América, e baseia-se principalmente no controle, não apenas do país, mas o mais importante, da narrativa. A batalha é uma batalha de verdade. Quem vencer a verdade vencerá. Abre aspas, é uma batalha sobre o processo psicológico que determina o que nós, como espécie, faremos no futuro. Diz ao presidente sírio, a velha guarda do Ocidente está em vias de perder esta batalha. Maravilhoso. Comecemos pelo remanescente do grupo de exterminadores em massa dos escuros. Continuar o conflito na Terra Santa, na Terra Prometida. Aqui vemos a destruição iminente da corporação, não com o Estado de Israel, tá bom? Da corporação Estado de Israel, assim como os Estados Unidos vão deixar de existir. O último sinal disso é o embargo comercial e marítimo internacional da Terra Santa, que levou a uma redução de 85% nos fornecimentos a esse país. Temos munições e equipamento militar que podemos afundar no vasto navio de batalha. Submarinos e porta-aviões, afirma o Major-General Yemenita Mohamed Al-Atif. Abre aspas, as forças iemenitas atacam apenas navios de propriedade israelense e que visitam portos israelenses. Acrescenta. Não só os escuros de Suez estão isolados, mas também o Estreito de Gibraltar. O comandante da Guarda Revolucionária da Pérsia, né, Irã-Pérsia, disse que o Mediterrâneo poderá ser fechado. E Israel, se os Estados Unidos e os seus aliados continuarem com combate na faixa, né, G, né, que você sabe muito bem, informou a imprensa persa no sábado. Esta é uma expressão de derrota militar, décadas transformando o Pentágono num gigantesco coxo de suínos. Resultaram em gastos militares dos Estados Unidos de milhões. Os Estados Unidos ficarão sem munição multimilionárias muito mais rapidamente do que os seus oponentes. Ficarão, exatamente, fantástico essas informações, meus amigos. A derrota da Usântia também foi grave. Relatórios militares russos dizem que, abre aspas, desde fevereiro de 2022, Kiev recebeu mais de 5,2 mil tanques e veículos blindados, quase 1,5 mil peças de artilharia. Então, essa tentativa de aumentar a escalada do conflito para arrastar o mundo para uma terceira G simplesmente está se demonstrando um fiasco. A questão da Usântia também já foi praticamente elucidada, só precisa ser formalizada oficialmente. Estão em total desespero. O colapso econômico, a queda do dólar eminente, do sistema fiduciário, as reservas de dólar simplesmente se desfazendo nos 4 cantos do mundo, os países negociando com moedas locais, o fortalecimento do BRICS, tudo isso, meus amigos, denota a derrota dos escuros e o fim do seu alicerce, né? O grande alicerce
do seu poder, combustível de toda essa máquina do mal, que é o dólar. E agora eles irão se reunir, deixa eu retornar aqui a espaçonave, estão se reunindo para negociar os termos de como será este novo mundo, para negociar acordos e negociações. E isso tem que ser muito bem feito, porque envolve vários interesses diferentes, por isso que a questão do ego também será determinante para o sucesso dessas negociações. Sabe que o ser humano tem muita vaidade, muito ego, gosta de dar um palpite, né, Liante? Um palpiteiro, principalmente naquilo que não sabe, e a gente tem que usar, tem humilde. Vamos aprender com quem já sabe, quem já fez. No caso, os próprios extraterrestres. Então isso é muito importante. É claro que os extraterrestres, como eu havia dito, eles não impõem nada a ninguém. Eles respeitam a decisão das pessoas. Então, nesse momento de transição, é muito importante sabedoria da Aliança da Terra. A Aliança da Terra tem que ser meticulosa, sábia, em como implementar essas inovações. Porque isso pode ser uma faca de dois gumes. Isso tem que ser muito bem aplicado, de uma forma muito bem feita, muito bem elaborada, muito bem pensada, para não ter efeitos negativos, colaterais. Estão compreendendo, meus amigos? Por isso que isso é muito importante, por isso que é uma questão de consciência acima de tudo. Gratidão pela presença de vocês. Este ano, 2024, promete muito, meus amigos, porque já está tudo pronto, já está tudo engatilhado. Simplesmente, todas essas coisas que foram construídas e estão engatilhadas têm que ser acionadas. E esse ano, 2024, tudo irá eclodir, ok? Muito bem. Meus amigos, é muito importante vocês entenderem, porque o que a gente tenta fazer, o que a gente tenta repassar para vocês, são informações pontuais, com embasamento, com fundamentação, e que possam, porque é o seguinte, meus amigos, a gente analisa as coisas tintim por tintim, que tenham uma ordem lógica, uma construção lógica. Então a proposta do canal é trazer uma construção lógica, fundamentada, não é o disse que disse, é algo realmente condizente com os acontecimentos. Então a gente tenta conduzir isso de uma forma mais responsável possível. E eu peço para vocês terem discernimento, porque, infelizmente, estamos sendo cercados por muita desinformação. É muita desinformação, meus amigos. Não seja vítima da desinformação. Esse canal tenta mostrar, dar dica, né, gente? Dar dica, mostrar o caminho para vocês. Ok? As pessoas acham que tudo é mágica, que as coisas acontecem, vão cair na cabeça. Não, isso é um processo meticuloso, árduo. Quantas e quantas pessoas se sacrificaram para que nós pudéssemos chegar até aqui? Vocês estão entendendo, meus amigos? Então, um processo difícil. 50, 60 anos atrás. Na verdade, essa batalha, essa guerra já está sendo travada há mais de 60, 70 anos. E agora que nós estamos tendo frutos de verdade, agora estamos realmente, de fato, próximos do grande finale. Então é importante vocês entenderem como isso funciona, na prática. Porque tem pessoas que acham que é sei lá, uma varinha de condão, né, gente? Mágica, abracadabra não existe. O que existe é trabalho duro, inclusive com relação aos extraterrestres. Então vamos fazer a nossa parte, compartilhar a informação, que é muito importante. Então eu peço para vocês que acompanham o canal, compartilhem esse vídeo, para que possa chegar em mais pessoas. E compartilhe com quem tem interesse, né? Porque a pessoa que estiver em Nárnia também não vai adiantar muita coisa, não vai contribuir muito. Tá ok, meus amigos? Gratidão, gratidão.